Ok, 27 de outubro de 2025, nós estamos em reunião do Clube do Livro para aqueles que gostam de ler e de aprender outras coisas além do direito. A gente sabe que estudamos o direito todos os dias, né, pessoal? Todos os dias, seja de manhã, à tarde, à noite, mas também é importante estudar outras coisas além do direito. E é isso que a gente faz aqui. Inclusive, como é Clube do Livro, deixa eu até aproveitar e falar, hoje o pessoal fala muito das habilidades que as pessoas devem ter, além das habilidades técnicas. Eu estou lendo um livro que eu vou indicar, claro, Power Skills, as habilidades chaves para destravar o potencial. No caso, o que o livro fala, né? Ele fala sobre as habilidades que hoje um profissional deve ter, além do conhecimento da sua área. Ou seja, eu posso ter um conhecimento infinito, né? Maravilhoso no direito, mas se eu não souber me comunicar, ficará ruim. Se eu não souber me relacionar, ficará ruim. Quais são as outras habilidades que hoje uma pessoa, nesse mundo tão maluco, que é o mundo que nós vivemos de redes sociais, entre outras coisas, quais são as habilidades que a pessoa precisa ter? Comunicação, colaboração, foco, disciplina. Quais são as habilidades? Então, ele traz as power, né? Habilidades, skills, habilidades. E estou gostando do livro, bem interessante. Eu leio aleatoriamente vários livros durante o ano, então indico o que eu estou lendo, que é esse aqui. Tem um outro livro que eu estou lendo, que é mais profundo, mais filosófico, mas que vale muito a pena, que é esse aqui, ó, Nós que lutamos com Deus. Não é contra Deus, hein? É ao lado dele, tá? Não é contra ele, é ao lado dele, tá? Nós que lutamos com Deus. Jordan Peterson é um autor best-seller. Ele é conhecidíssimo pelas, aqui, ó, autor dos 12 Regras para a Vida e Além da Ordem, que são esses livros aqui, ó. Além da Ordem, muito bom. E o 12 Regras para a Vida, que é o clássico dele, que ele ficou conhecido. Inclusive, se você quiser na internet procurar no YouTube, tem vários vídeos sobre esse livro. Quais são as 12 regras para uma vida para você escapar do caos, né? Aí tem Além da Ordem, acho bom também. Mas agora esse aqui, ele está com bastante profundidade. Então fica a dica do que eu estou lendo para vocês que gostam de outros livros além dos livros jurídicos, né? A gente deve se basear em quantos livros a gente consegue ler por ano, quantos pedaços de livro. Cada vez que você abre um livro, você encontra um novo mundo. Então não interessa se você não conseguiu chegar ao fim dele, está tudo bem. O importante é que você tenha lido uma parte, tenha se conectado com isso. Mas quantos livros você abriu, começou a ler durante o ano, que te trouxeram alguma coisa? E hoje a gente percebe que as pessoas realmente lutam para ter mais leituras, porque o mundo tem muita interação. O que é interação? É tudo que te chama a atenção, que te permite interagir, mas que talvez não te dê, talvez não, com certeza, o que um livro vai te dar. Então, vale a pena estar nas redes? Vale, claro, tem muita coisa importante, mas também vale muito a pena comprar, abrir, ler, refletir e indicar, tá? Então, fica aí as minhas dicas dos livros que eu estou agora. Tem outros também que eu vou passeando e lendo, mas esse estou gostando desse aqui. Ok? Muito bem. A gente tem esse clube como um lugar nosso de conversa, de amizade, onde a gente consegue sempre pegar um ou outro livro para ler. E esse ano foi um pouquinho mais enroscado, porque eu tive a posse no novo cartório, e isso atrapalhou bastante. Depois eu tive os probleminhas da minha lombar. Quarta-feira agora eu vou consultar de novo, no finzinho da tarde. Quero escapar da cirurgia, quero escapar da cirurgia, estou confiante que vou escapar da cirurgia, mas estamos aqui para ler no fim do livro Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos. E antes de eu recapitular o livro e trazer as minhas reflexões, eu queria relembrar que a vida ela é feita de relacionamentos. Então,
se eu, ao me relacionar com um novo grupo, com novas pessoas, eu não crio uma empatia por algum motivo que eu até não saiba, isso atrasa mais o meu relacionamento. As pessoas são seletivas. Elas escolhem com quem elas querem conversar mais ou menos. Você também é seletivo. E isso é algo de dentro. Não é que conscientemente eu diga, não quero conversar. Não, isso vem antes. Algo antes não me permite interagir com alguém. Porque a pessoa fez algo ou porque eu não me conectei nela. Então, esse livro aborda essa ideia e ele fala que talvez, em alguns momentos da vida, você precise se conectar com pessoas. E talvez você seja julgado antes. Então, nesse caso, é bom aprender como as pessoas trabalham e julgam você ao lhe conhecerem. E eu já passei diversas situações assim, e à medida que eu vou treinando as estratégias de um livro de boa comunicação, de bom relacionamento, e passo a empregá-las na minha vida, eu percebo que eu obtenho melhores resultados. E é isso que a gente consegue falar um pouquinho hoje e conversar. Então, para recapitular, o livro é do Nicholas Botman. Ele escreveu um outro livro que nós já conversamos aqui, que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que é um livro muito bom, e ajuda nas outras áreas da sua vida. E esse aqui trata de gostar. Ele tem mais um livro que eu comprei, mas não li, que é o livro que fala sobre como fazer alguém se apaixonar por você em 90 segundos. Não li, até porque eu já sou apaixonado pela minha mulher, que é a Tassiana. Eu não li, e acho que ela também é apaixonada, então não precisa ler. Então, é um outro livro que ele tem, mas está comprado ali, uma hora dessa sair atrás disso. Bom, relembrando o livro, para quem não viu as outras aulas, estão na plataforma, mas hoje, como é a aula de finalização do livro, a gente relembra e vai trazendo coisas novas. No começo, ele vai falar muito, e eu já pego lá pela página 31, das primeiras impressões, que a vida é composta por encontrar alguém, seja no trabalho, seja no elevador, seja na portaria do prédio, seja na rua, seja na audiência, seja no corredor antes de iniciar uma audiência, encontrar alguém, estabelecer uma certa afinidade com este alguém e se comunicar. Esse é o ciclo normal das pessoas que a gente encontra e trabalha. E por isso a gente trabalha as ideias de cumprimentar as pessoas. Eu acho horrível quando eu estou no elevador, eu moro no 7º andar atualmente, e eu entro, alguém entra e a pessoa não diz bom dia, não diz nada. Ela entra, parece que eu não existo no elevador. Eu até fico questionando se eu estou ou não estou dentro do elevador. Então eu falo bom dia, né? Um sorriso. E às vezes a pessoa só balança a cabeça, bom dia. Né? Eu fico pensando, por que será que nós somos assim? O elevador, ele não tem 3 metros quadrados, né? E a pessoa entrou, estamos só eu e ela, e não é porque é uma mulher, pode ser um homem, né? Nada. Às vezes a pessoa vem com o cachorrinho para passear. O cachorro conversa mais comigo que a pessoa, muitas vezes, porque a pessoa está fechada no mundo dela, sem abertura, né? Então o livro vai falar sobre o cumprimentar. E ele dá boas técnicas de criar essa primeira impressão. Ele fala para abrir os olhos, para sorrir, para dizer um oi, olá, oi, e preferencialmente se inclinar um pouco para frente. Porque o cérebro da pessoa que está falando com você, quando você se inclina, seja para abraçá-lo, para cumprimentá-lo, para fazer assim com a cabeça, se inclinar passa uma mensagem no cérebro da outra pessoa que você é mais simpático, está mais aberto ao diálogo. Então, isso é importante saber cumprimentar alguém. Então, ele fala ali pela página 32, explicando o sorriso, o olhar,
por que se inclinar, né? E como o cumprimento ele ajuda numa primeira impressão. Depois, lá pela página 36, ele começa a falar sobre estabelecer afinidades. Ou seja, a pessoa parece que simpatiza com você. Parece que ela torna-se mais aberta a você, ou não. E isso pode acontecer de uma maneira natural, ela fica mais próxima de você porque ela simpatizou, por exemplo, você está num jogo de futebol, os dois estão com a mesma camiseta, você está viajando fora do país e os dois falam português, se encontraram, você está num movimento em algum lugar e há uma semelhança de alguma coisa, então você cria uma certa afinidade e isso percebe-se entre os dois e facilita a comunicação. Essa afinidade que se cria, o livro fala, ela pode sempre ser natural. Os dois vão pescar, os dois vão esquiar, né? Pode ser também ao acaso, estão numa coisa próxima, ou pode ser planejada. Planejada é quando alguém já imagina algo que a outra pessoa goste. Então, às vezes eu recebo alunos para me visitar no cartório, vem lá, vem visitar o professor, e ele me traz um livro meu para eu fazer uma dedicatória para ele. Então, ele está trazendo algo que eu gosto, que é um livro meu, por óbvio, eu vou gostar, e ele vem ali e pede, eu quero muito que o professor coloque algum escrito aqui para eu ter guardado ele na minha estante. Então, ele está planejando, ele planejou algo que permite uma certa afinidade. Ele pode trazer outras coisas, não só livro, nem presente, ele pode vir com uma foto, uma lembrança, uma camiseta de algo que eu goste, algo de animais, que eu gosto de animais também, ele pode criar essa afinidade. Isso é importante quando a gente vai encontrar alguém que a gente quer muito que a pessoa nos dê atenção. Então, eu sei que a pessoa joga xadrez e eu quero conhecê-la melhor, e aí eu, naquele dia que eu vou encontrar com ele, eu logo puxo o assunto sobre xadrez, já criando uma simpatia. Eu sei que ele é um fã de Fórmula 1, então eu procuro ler sobre Fórmula 1 antes de eu visitá-lo para saber o que conversar com ele. Isso é uma afinidade planejada, ou seja, você vai criar uma empatia. E aí ele fala que essa empatia, ela depende de uma atitude. Ou seja, o interlocutor, você, deve tomar a atitude de falar sobre um assunto que a pessoa goste, que a pessoa simpatize. Por exemplo, a minha namorada, né, já vamos completar 4 anos juntos, então já conheço bem ela, ela gosta de moda, ela fala de moda, ela entende de imagem. Então eu sei que se nós estamos viajando de carro e ela está com sono e eu começar a falar algo sobre a moda ou sobre imagem, ela vai gostar do assunto. Mais do que se eu fosse falar de registro de imóveis, com certeza, né? Então eu posso estabelecer a conexão falando das coisas que ela gosta, não das coisas que eu gosto. As coisas que eu gosto, os outros é que tem que falar comigo, né? Porque eu já falo o dia inteiro delas. Então, estabelecer a conexão e ter a atitude. E o autor divide, lá pela página 56, atitudes em úteis e atitudes inúteis. E atitudes úteis são aquelas que, no momento que eu falo, que eu vou gerar a conexão com alguém, faz com que a pessoa interaja comigo. Ela passa a se relacionar comigo porque ela gosta do assunto. A atitude inútil
é que não vai fazer diferença para a pessoa, ela nem vai largar o celular para falar com você. Então, quando eu crio a empatia, a conexão com algo útil, tomei essa atitude, aumentam as minhas chances de se conectar na pessoa. Lá na página 56, ele exemplifica o que são atitudes úteis e atitudes inúteis. Então, se eu encontro alguém que é um defensor dos animais, e eu encontro essa pessoa na rua, mas ela está sem nenhum cachorrinho, sem um cavalo, nada, eu posso puxar esse assunto que vai ser uma atitude útil. Ela vai gostar de interagir. E aí ela fala, atitudes úteis é você estar entusiasmado com algo, confiante, ser solidário com alguém que está passando por um problema. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos mais fortes, né? Quando alguém está passando por um problema e você ouve e se solidariza com a pessoa. Ser curioso em relação aos planos que alguém está querendo traçar na sua vida. Ser envolvente com a pessoa, né? Prestativo, acolhedor, interessado. São coisas boas para se criar num formato de atitude quando você fala com alguém. E claro, as atitudes inúteis são aquelas que você demonstra que está entediado com a conversa, está impaciente, ou você de alguma forma se torna arrogante, ou rude, ou até mesmo desconfiado, né? Eu odeio pessoa desconfiada, né? Quando eu falo, eu digo, será? Eu fico, puxa vida, demorei tanto para falar algo, a pessoa diz um será, né? Pessoas vingativas, zombadoras, né? São atitudes que têm mais a ver com a inutilidade da conexão. Por isso, o sábio fala menos, né? A gente deixa o outro falar para perceber o que o outro quer. Eu, às vezes, vou aqui numa feira que tem, num parque chamado Redenção, tem uma feira chamada Brick da Redenção. É tradicional aqui na minha cidade, Porto Alegre, onde as pessoas vendem coisas usadas. E quando eu vou lá e eu vou olhar as coisas usadas, eu me preocupo muito em estabelecer um diálogo. Eu treino isso aqui. Então, esses dias eu fui comprar uns livrinhos do Tio Patinhas. Eles não estão aqui até. Estão vendo? Estavam por aqui. Comprar aqui. E comprar. Deixa eu pegar aqui. Os livros do Tio Patinhas, quando eu era pequeno, eu tinha várias revistinhas, Tio Patinhas, Pato Donald. E um dia minha mãe, né, com todo o respeito que eu tenho por ela, achou que era inútil eu ler tanto quadrinho, mas tanto, né? E eu tinha um cesto cheio de revistas em quadrinhos, do Pato Donald, Tio Patinhas, que eram os meus preferidos. E um dia ela pegou e deu tudo. Tudo. Ela disse que eu tinha era que estudar na vida para ser alguém e não ler só quadrinhos. Já tinha me tornado adulto, tinha passado da idade dos quadrinhos. E eu nunca mais tive, eu acho que você salvou um livro do Pato Donald, que eu tenho até hoje, então, e uma coleção que eu comprei mais tarde. Então, eu fui no Brix esses dias e encontrei para vender o Tio Patinhas, né, e outros, e daí eu fui comprar. E o que eu fiz para estabelecer uma conexão, né? Já procurando sempre treinar o modo de parecer mais simpático do que eu já sou. Então, eu perguntei, mas que legal. Onde é que tu conseguiu esse tio Patinhas, né? E aí o cara quis contar a história, da onde ele tinha comprado a maioria das revistas. E aí eu dei mais atenção para a história dele. E ele falava de um senhor de idade que ele tinha comprado e explicava. E aí eu perguntava e aquilo foi virando uma coisa. Outras pessoas chegaram na banca dele pedindo para ser atendidas e ele dizia assim: agora eu estou atendendo, e seguia falando comigo. Então, eu criei nele um entusiasmo, uma conexão, porque eu tive uma atitude útil para a minha conexão com ele. Ele é um colecionador que revende quadrinhos, então ele gosta daquilo. Cada coisa que ele compra, para ele é uma história de vida. E foi isso que eu procurei explorar.
Então, sempre quando vamos conversar, para nos conectar, temos que ter, sim, atitudes úteis. Tudo bem até aqui? Está fazendo sentido para vocês? Coloca no chat se faz sentido. Eu gosto muito. Sabe quantas pessoas tem aqui? Tem 100. Muito bem. Sim, sim, sim. E aí, nessa sequência, ele vai falar que atitudes falam até mais do que palavras. Atitudes falam mais do que palavras. Ele diz que a imagem da pessoa no conversar, estar parada, estar interessada, diz muito pela pessoa, pelo que ela faz, pelo que ela representa. E ele fala de linguagem corporal. Tá? Já estou lá pela página 63. E ele fala que as pessoas podem ter uma linguagem corporal aberta ou fechada. E isso é visível quando se está conversando com alguém. Esses tempos, uma das minhas mentoradas estava palestrando numa OAB no interior de São Paulo, e ao ver a foto dela, que ela me mostrou, disse, olha como eu estou aqui palestrando, ela segurava o microfone com uma mão e a outra ela fechava assim o peito, né? Essa era a foto dela. E eu disse para ela, por que tu estás tão fechada? Você está assustada? Está na defensiva? Por que você não está falando assim com o coração mais aberto? Aí esses dias ela me mandou uma outra foto. Olha, prof, agora eu estou falando com a mão solta. Você estás mais confiante. Então, a linguagem corporal diz muito sobre quem somos, mais aberta ou mais fechada. Lembrando que nós temos um instinto, sempre que acontece algo novo, um instinto de lutar ou fugir. E fugir é o medo que a gente sente, lutar é a confiança que nós temos. Então, a nossa linguagem vai falar muito sobre isso. A linguagem fechada, aberta, curvada, a linguagem mais esparramada na cadeira, o modo que nós respiramos, tudo isso tem muito a ver com o momento que a gente está ali vivendo, está ali participando. Eu sempre, quando entro em live de manhã, ou estou aqui agora com vocês, eu antes faço toda uma preparação minha de como eu estarei aqui para vocês. Eu não entro só por entrar, eu entro para dar o meu melhor e eu preparo uma linguagem própria para isso, tá? Então ele vai falar que um autor chamado Albert Mehrabian, fez um estudo em 1967, onde ele disse que as pessoas possuem uma linguagem total, onde 7% que importa é a palavra. 38% é o som, mais alto, mais baixo, mais silêncio. E 55% são as reações, desde a abertura. Aqui, perdão. Cortaram meu som, voltou. Voltou. A linguagem, voltou, o som voltou. Então, onde vocês pegaram? Sim, toda a linguagem corporal é a que mais conta. Palavras, apenas 7%. Por isso que você vai lembrar que na faculdade, quando você estudou, o professor mais chato era o que sentava e ficava falando no mesmo tom de voz a noite inteira e lendo e falando. Esse era o mais chato. E o professor que talvez você mais tenha simpatizado com a energia era aquele que caminhava na sala, trazia exemplos e mexia com as suas lembranças. Por quê? Porque a forma de comunicar não é apenas as palavras. Primavera, hein? Tem que usar sorina em primavera.
E claro que você vai dar muito mais importância a toda a linguagem corporal. Se eu somar a linguagem corporal mais o meu tom de voz, eu tenho 93% da minha comunicação. Apenas 7% restam para as palavras. Por isso, saber por saber não fará diferença. Por isso, você pode ser o aluno mais estudioso da minha turma, o que mais conhece a legislação, o que sabe de todas as jurisprudências. Se você não souber se comunicar, pouco lhe servirá. Pouco lhe servirá. O estudo é de Albert Mehrabian, tá? 1967. Chama-se Decodificando a Comunicação Inconsistente. Acho que eu até entreguei alguma coisa para vocês sobre ele. E ele fala, então, que isso da linguagem corporal, do som, das palavras, são os 3 Vs da comunicação. Letra V, 3 Vs. A comunicação ela é visual, ela é vocal e ela é verbal. Veja, gente, se nós entendermos isso com mais clareza, as nossas relações no balcão do cartório, no fórum, com o registrador, com o juiz, a nossa comunicação com os nossos clientes, nossos amigos, nossos funcionários, ela muda radicalmente. E olha, no começo, você pode até achar que você está forçando um pouco isso. Depois, você passa a fazer de forma natural. E a sua comunicação fica clara para todo mundo. Às vezes, quando eu estou me comunicando, nos lugares que eu circulo, as pessoas dizem, ele é sempre assim, né? Porque eu estou ali procurando, naquele instante, me comunicar ao máximo. É claro que tem lugares que eu restringo mais a minha comunicação, que eu me retraio mais para observar o ambiente. Então, tem lugares que eu não vou ficar na missa, lá, eu estou lá observando as pessoas que ali estão, quem é cada um em cada lugar, sempre procurando entender e aprender. Quando vamos manifestar, no manifesto, mas tem lugares que você vai observar mais. Tem um filme de um jogador de pôquer chamado Maverick. Alguém viu esse filme? Maverick é um jogador de pôquer no Velho Oeste. Para quem gosta de filme no Velho Oeste, ele é muito hilário, muito engraçado. Tom. Esqueci o nome do autor. Esqueci o nome, mas um bom ator. Mas ele chega numa cidade onde tem o pessoal do Velho Oeste lá, todo mundo armado, e ele quer participar de uma rodada de pôquer, e os caras, não, tu não pode jogar. Aqui só joga quem a gente permite. Se não, mas eu tenho dinheiro para jogar. Se não, vai jogar. Aí ele diz, olha, eu prometo que eu vou perder. Como assim? Não, eu prometo que eu vou colocar dinheiro e vou perder por 1 hora. Então tá, se você estiver mentindo, nós vamos te matar. Disse, não, eu vou perder por 1 hora. E ele senta na mesa de pôquer e vai jogar, e ele perde mesmo, e começa a perder. E aí ele bota as cartas viradas, ele aposta e perde. E os caras estão felizes da vida, porque tem um trouxa pagando a conta. E aí ele olha no relógio, já deu 1 hora, ele começa a entrar de novo no jogo com uma pessoa e o cara bota e ele ganha. E quando ele ganha muito. E o cara puxa a arma e diz: Você disse que ia perder. Ele disse: Sim, mas já passou 1 hora. Ah, você nos enganou. Daí dá uma briga, ele sai lá correndo, leva o dinheiro. E aí depois a gente entende, começa a explicar que ele passou 1 hora observando as pessoas jogar poker. Então ele sabia
que quando alguém recebia uma carta boa, ele fazia com o cantinho da boca um sorriso, né? Ele sabia que quando a pessoa estava com uma carta ruim demais, ela não entrava muito no jogo, ele sabia quem gostava de blefar, ele sabia quem apostava tudo, quem era mais conservador. Ele passou 1 hora observando os jogadores. E depois ele passou a jogar. Então, a nossa linguagem corporal, quando é em silêncio, e se alguém estiver em silêncio perto de você, sempre lembre disso, pode ser que a pessoa esteja te observando, te analisando, não te julgando, mas entendendo quem é quem. Tem um livro, está na minha biblioteca da praia. Gente, assim que eu me mudar para minha casa nova e levar todos os meus livros, eu prometo que eu vou puxar eles e mostrar. É um livro do Cardeal Mazarin. Cardeal Mazarin era alguém que pertencia ao Palácio de Buckingham e tinha um poder por ele pertencer, claro, à igreja. E ele ensinava como as pessoas deveriam se aproximar de alguém importante. Então ele dizia: se você quer se aproximar do rei, não adianta você querer ir direto ao rei. Ele não vai te dar bola. Quem é você? Agora, observe quem é que o rei escuta nas rodas. Observe quem o rei elogia. Observe quem ri junto com o rei. Observe quem são as pessoas. E aí depois, se você ainda não puder chegar nessa pessoa, observe a pessoa que conversa com essa pessoa. E aí, passe a se aproximar. Então, é claro que se eu quiser me aproximar do presidente de uma entidade, né? Vamos imaginar um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Que eu tenho pouco acesso. Mas eu quisesse me aproximar dele, eu pensaria, será que algum dos meus advogados tem acesso? Ah, eu sei de um que tem. Beleza, mas talvez ele não me dê bola para isso. Mas agora, esse advogado, quem é o círculo de amigos dele? A mulher dele, com quem ela tem amizades. Sempre falo para a Tassiana, tem que tomar chá com as mulheres, tem que tomar chá com as mulheres, tem que fazer amizade. Por quê? Porque a gente se aproxima dos meios assim. A gente não chega direto, a gente vai indo e caminhando. Então, o Cardeal Mazarin falava, observe quem é quem em cada circuito, para você imaginar como chegar. Às vezes as pessoas querem se aproximar muito de mim e eu sou bastante reservado com algumas coisas. Mas as pessoas se aproximam de forma muito inteligente. Elas vão perto de uma pessoa minha de confiança, alguém que trabalha comigo há 20 anos. Eles vão num filho meu que está correndo, aí vai lá correr do lado do guri, né? Eles se aproximam assim do nada, né? O meu filho chega, porque aquele cara, alguém se aproximou, entrou pelas portas laterais, que são portas de acesso, que talvez eu não desse o acesso, mas a pessoa chegou de alguma forma. Então, Cardeal Mazarin já dizia, observe quem tem acesso à pessoa que você quer. Maverick jogava pôquer observando a mesa, e você tem que observar a linguagem corporal das pessoas. No doutorado era bem assim, eu me lembro direitinho. Os professores mais cascudos, a gente chama, aqueles que tinham grandes livros, eles eram de um acesso assim moderado. Até que nós descobríamos quem tinha acesso a eles. Aí nós conseguíamos ter acesso aos professores. Tá? Então, o princípio é sempre o mesmo. A gente observa a linguagem corporal de cada um. E aí ele fala, então, são 3 Vs da comunicação. Visual, você está observando a pessoa. Vocal, você está percebendo o tom de voz que a pessoa usa durante alguma explanação. E verbal, o tipo de palavra que ele usa. Lembrando que pessoas que falam muitos palavrões, eu não estou dizendo que é proibido falar palavrão, porque todos nós, em algum momento da vida, falamos, ou já falamos mais ou menos, mas pessoas com uma linguagem mais chula, com mais palavrões,
com mais vícios de linguagem acabam chamando atenção. Acabam chamando atenção. Eu que faço live todo dia e tenho vários convidados, durante a live, eu analiso como a pessoa está falando comigo, se ela tem algum vício ou não, que às vezes nem a pessoa percebe. Quando eu vejo alguma palestra minha, eu também percebo meus vícios, né? Eu falo né, eu falo muito né, diz que né parece uma coisa que está tentando uma autoafirmação, né? Né, né. Então, tem que tirar o né da fala. Os três V's da comunicação. Ok, a minha primeira folhinha foi. Você sabe que sempre que você vai preparar uma aula, escreva ela. Posso ter meu livro todo sublinhado e escrito, ó, tá? Todo ele aqui, sempre anotado, escrito. Esse livro eu estava lendo no voo, e aí uma caneta explodiu. Olha só que coisa incrível. Explodiu. Explodiu. Uma canetinha. E daí eu escrevi aqui embaixo, ó. Eu botei ali, ó. A caneta explodiu no voo Bahia-São Paulo, março de 2025. Eu escrevi para eu saber que ela explodiu entre o voo da Bahia e São Paulo. Ah, por que que tu fez isso? Porque o livro é meu, eu faço o que eu quero. O livro é meu, o livro é meu, então eu vou botar no livro que explodiu. Ah, mas você não estragou o livro? Não estraguei, porque ele é meu, então não estraga. Ah, mas podia vender. Não é uma obra rara. Tem no sebo, tem na livraria, tem em tudo que é lugar. Então esse aqui é meu. Esse aqui, se um dia alguém pegar ele, vai dizer assim, ó. A caneta explodiu no voo Bahia-São Paulo, março de 2025. Tá ali, ó, tá? Então, você já sabe. E façam isso com seus livros, né? Pelo menos para você um dia falar para alguém que a caneta explodiu de verdade. Mas eu sempre preparo a aula ao máximo que eu posso com frases, anotações. Eu tenho amanhã, hoje é dia 27 de outubro, eu tenho amanhã uma palestra de manhã em Capão da Canoa para um grupo de mulheres. Elas são advogadas previdenciaristas, lidam com aposentadoria. E amanhã tem um encontro delas lá com a mentora, que é uma professora de direito previdenciário, que é minha amiga. Eu conheço ela e conheço o marido dela. E eles só ensinam previdenciário. Então tem advocacia previdenciária. E aí ela me ligou, hoje é segunda, ela me ligou sexta-feira à tarde. Não, sábado, não foi nem sexta, foi sábado, estava em Torres. E ela disse: pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tinha uma pessoa que ia palestrar para mim e a pessoa não pode vir. E tu é o que está mais perto. Vem você palestrar. Aí eu, não, tô afim, não tô afim, não tô afim, não tô afim, não tô afim. Não tô afim. Mas eu não vou dizer isso para ela. Então eu disse: não sei se vai dar. Porque exatamente terça-feira é aniversário da Tassiana. E é minha namorada, e eu, claro que terça-feira eu dedico muito a ela. Sabe o que ela fez? Ela convidou a Tassiana para palestrar. Moral da história: amanhã de manhã eu estou acordando cedo para ir a Capão para palestrar, eu e a Tassiana. Então, né? Então foi, ela foi esperta ou não foi? Foi esperta ou não foi? Foi esperta, ela foi espertíssima. Ela foi muito esperta. Eu tenho que amanhã eu vou cumprimentar ela, vou dizer parabéns, parabéns, parabéns. Você foi esperta demais, né? Então, amanhã não vai ter café, porque eu tenho que sair daqui até Capão, que dá uma hora e pouco, aí, 1h20, 1h30 de carro para fazer, né? Então vai ter a abertura, depois a Tassiana aparece, depois eu palestro, aí eu volto para cá. Então, só para a gente ver como o mundo é dos espertos, né? Isso é uma forma de estratégia, tipo o cardeal Mazarin, né? A pessoa, como é que eu chego onde eu quero? Eu vou por alguém que é importante para essa pessoa. Você viu aqui o exemplo clássico, né? Clássico. Então, vale de lição para todos nós, tá? Seguindo nessa linha, ele fala muito sobre congruência, o autor. Ou seja, ele diz que quando você estiver se comunicando, você deve
ter uma congruência entre o que você fala e o que você representa. Então, você tem que realmente transparecer o que você está falando. Não dá para você estar falando uma coisa e falar outra coisa contrária num grupo pequeno. Então, a gente tem que ter congruência para passar confiança. A chave da comunicação é confiança. Isso é muito importante, gente. Quando a pessoa confia em você, gosta de você porque ela confia em você, se estabelece mais fácil uma comunicação. O corpo, a forma de se expressar, a forma de olhar nos olhos, tudo isso vai gerando algo que você percebe naquele teu feeling. Será que essa pessoa é confiável ou não? Toda vez que tem confiança, facilita muito. Por quê? Porque confiança gera uma harmonia maior que gera a pessoa gostar mais de você. Então, se você confia em alguém, você fala de assuntos que te interessam e que talvez você não falasse abertamente. Quando a pessoa confia em você, ela está segura para se abrir. Quando a pessoa confia em você, ela é capaz de pedir até um favor mais pessoal, te convidar para um almoço mais próximo, porque ela estabeleceu uma observação. Ela viu que você tem uma congruência entre o que você fala e o que você é. Não há uma distância disso. Você fala e você é aquilo. Há uma congruência e isso gera confiança. Muito da minha ascensão na rede social é baseada em confiança, gente. Eu sou o que vocês enxergam. Meus cursos, minhas aulas, eu não fico contando vantagens que eu poderia contar, sou muito autêntico em tudo. E se eu erro alguma coisa na rede, eu corrijo, eu falo, sempre tomo um cuidado muito com as promessas que eu faço dos meus cursos para cumprir todas, porque é a confiança que eu tenho com os meus alunos. É uma relação. Quando eu alcancei um número de seguidores muito alto, um número de alunos muito alto, eu sei o que isso significa para mim e para as pessoas que estão comigo. Então, confiança significa que você tem uma congruência entre o que você fala e o que você é. E aí o autor, lá na página 99, começa a falar sobre os segredos da comunicação. Todo mundo sabe que ano que vem vai ter a minha mentoria em comunicação, algo que eu espero que seja um, um brilho para mim, né? Porque eu adoro a comunicação. Eu estudei muito pessoas que falam. Silvio Santos, eu estudei muito o modo dele se portar, falar, pessoas que têm uma boa oratória, uma boa comunicação, políticos, independentemente do partido, eu examino todos. Eu gosto muito de assistir os debates eleitorais, primeiro que são divertidíssimos, né? Mas segundo pela capacidade de oratória naquele momento difícil da coisa. Então, comunicação não está só nesse livro, né? Porque gostar de alguém é se comunicar, mas eu devo ter uns 8 livros fortes de comunicação, que ano que vem eu quero trazer isso para nós nessa mentoria. Por isso vale a pena, né? Agora vamos fazer o marketing, né? Dia 3, esteja na Black Friday, porque a mentoria de comunicação estará lá também, né? Estará lá também. E ele fala, quais são os segredos da comunicação? Eu vou pontuar, hein? Quem se comunica bem vai muito mais longe em qualquer profissão. Eu tenho acompanhado alguns engenheiros. Tem algum engenheiro aqui na sala? Alguns engenheiros que estão na internet. O engenheiro,
quem conhece qualquer engenheiro, lembre desse engenheiro que você conhece. Normalmente eles são pessoas mais fechadas e mais técnicas. Pelo menos os que eu conheci eram mais fechados. Eu tenho visto uns engenheiros na internet super comunicativos, né? Tem um que se chama Matheus, não sei se vocês já viram, né? Matheus. Tem 1 milhão de seguidores, né? Eu conheci ele pessoalmente. Deixa eu ver se está aqui, Matheus. Se aparece aqui, Matheus. Não é esse. Matheus Engenheiro, deixa eu ver. Matheus Engenheiro. Tem que achar como é que é esse Matheus. Tem 1 milhão de seguidores, o rapaz. Eu conheci ele pessoalmente. Ele ensina a fazer obra, a consertar um apartamento, a construir uma obra, mas ele é comunicativo. Veja, engenheiro não nasceu para ser comunicativo. Não. Ele nasceu para ser técnico. Aí, agora eu estou seguindo um também essa semana, porque eu estou de olho num curso, que é um, dentre vários cursos que eu vou examinando, tem uns que eu gosto, e esse vai ter um engenheiro junto, né? Daí eu estou entendendo se o engenheiro é bom ou não, eu estou vendo. E ele ensina também a reformar apartamentos arrematados. Então, fiquei de olho nele, fiz a live dele, gostei. Comunicativo. São poucos engenheiros que se comunicam, arquitetos se comunicam muito mais, né? Mas qual seria o segredo, né? O engenheiro vai longe se comunicando. O advogado vai longe, o juiz, todos nós com a comunicação, que pode ser entre eu e o cliente, pode ser entre eu e um público maior, pode ser com estranhos, pode ser com pessoas que se amam. Comunicação é a forma de você ser compreendido. Ele fala os segredos. E o primeiro segredo, lá na página 99, na página 99 e 100, ele fala, que é um segredo que não é mais segredo, que é escutar. Escutar é um grande segredo de comunicação. E logo na sequência, ele fala que você deve, enquanto está escutando, perguntar. Escutar e perguntar. Mas são perguntas úteis. Então, esses tempos, eu ajudei uma pessoa aqui que trabalha comigo. Ela perdeu tudo na enchente e eu ajudei ela. E a senhora que trabalha na portaria descobriu. E ela veio se aproximar de mim para conversar mais, né? E eu estava saindo e ela me espera sempre de manhã quando eu saio para a academia, com aquela vassourinha dela ali. E eu parei para conversar com ela, mas eu não parei de lado assim conversando, eu parei e virei para ela. E ela começou a falar sobre um caso da casinha que ela morava, que não tinha escritura. E o que eu fiz? Eu fui escutando, deixei. Quando ela parou de falar, eu fiz mais perguntas. E aí ela entrou na parte que eu esperava que ela entrasse, que é a parte emocional, né? Porque por trás de toda uma história documental tem uma parte emocional. Nós sabemos disso. Nós sabemos que sempre tem um irmão, uma tia, a mulher do pai, o pai, o avô. Sempre tem alguma coisa emocional no meio que está lá atrás, escondida, que aí a pessoa bota para fora. E eu comecei a perguntar, e ela contou toda a história, da família, do pai, e eu fui ouvindo. Então, um dos segredos da comunicação, eu já sabia toda a história da mulher, eu tinha falado 2, 3 perguntas só, mas ela não parava de falar. Toda a comunicação, ela se baseia muito mais na escuta do que na fala. E lembre-se, nem todos querem falar, né? Então, você tem que saber perguntar também. É óbvio que se eu entrar no elevador do meu prédio com a pessoa que eu quero falar e ele entrar, eu disser, voltou o friozinho, né? E ele disser, é porque ele não quer diálogo, né? Então o elevador está subindo, como é que eu faço para puxar o assunto com ele, né? Eu posso ver que ele está encasacado e posso dizer, o senhor gosta de frio ou não gosta muito de frio? Eu não gosto muito de frio.
ver o que que ele vai falar. Ele pode dizer, eu também não gosto. Se o senhor já passou frio de verdade, qual foi a menor temperatura que o senhor já pegou? Ela está subindo. Então, eu preciso saber perguntar se eu quiser estabelecer a conexão, né? Com esse casaco, o senhor não passa frio. Nossa, olha só isso aqui, parece uma lã de ovelha do campo, lá da campanha. Coisa linda. O senhor mandou fazer esse casaco ou comprou? Onde é que eu consigo um desses? Né? Posso elogiar aí para perguntar. Mas escutar e perguntar são duas coisas importantes. Agora, a escuta, ela tem que ser uma escuta ativa. O que que é isso? É escutar perguntando algo para a pessoa, se interessando por ela. Então, eu encontro a pessoa, ela está com um casaco bonito, uma manta bonita, eu elogio, pergunto onde comprou, ela não dá muito papo. Eu uso as perguntas que começam com quem, quando, o que, por quê, onde. Onde o senhor comprou esse casaco? Ah, foi no Uruguai. Nossa, o senhor esteve em qual cidade do Uruguai? Diz que o país é muito bom, né? Ah, estive em Montevidéu. Quando o senhor esteve em Montevidéu? Faz pouco tempo? Não, já faz uns 2 anos. Mas o senhor foi sozinho lá? O senhor foi com família passear? E aí eu vou dando para sair um assunto daquilo ali. Veja, comunicação, em nenhum momento eu estou falando que eu sou o professor Marcos Salomão, sou registrador de imóveis, sou não sei o quê, tá. O cara não vê a hora de apertar o botão do elevador para chegar no 7º andar. A minha escuta é sobre ele. Os porteiros aqui do prédio, todos são meus amigos. Nossa, eu sou o parceiro dos porteiros, eu escuto eles, converso com eles. Mas esses dias eu não tinha a chave da correspondência. Eu não sabia que tinha caixinha de correspondência aqui. Guri, é triste, né? Aí eu fiquei sabendo que tinha chegado um cartão para mim, estava na correspondência. Cheguei lá embaixo, no dia subi, não tem chave. Eu disse: Caraca, eu moro aqui há 5 meses e não tenho chave da correspondência. Eu desci, olhei, estava cheia a caixinha. Eu disse: Jesus, e agora? Vou arrombar. Aí eu olhei para o porteiro e disse: Calma, eu resolvo para ti. Eu tenho uma técnica que eu tiro todas as cartas da caixinha sem abrir ela. Eu disse, ah, sim. Aí ele puxou lá uma caneta, colocou lá e começou a tirar. Daí eu tinha as opções de ficar olhando, elogiando ou perguntar: como é que tu aprendeu isso? E comecei a dar corda para ele, né? E ele começou a contar a história. Daqui a pouco ele estava falando do pai dele, de onde ele morava, que ele era taxista, que ele atendia um senhor de idade. Nossa, aprendi um monte de coisa sobre a vida dele. Moral da história: me tirou todas as cartas e eu não fiz a chave ainda. Não fiz. Já faz mais de uma semana, ainda não tenho a chave. Eu só passo na portaria e dou uma olhada, ver se tem alguma coisa. Não, eu digo: Laércio, me ajuda ali, pelo amor de Deus. Eu escuto, eu pergunto, eu me interesso. Quem é o grande comunicador? Quem está falando ou quem está ouvindo? Depende da circunstância. Mas muitas vezes, ouvir, uma escuta ativa, é muito mais do que saber belas palavras. Ser um grande orador. Por isso que o meu curso não vai se chamar oratória, né? No começo era para ser oratória persuasiva, daí eu disse: não, equipe, isso aqui não é assim. O curso tem que ser comunicação. Agora eu estou a fim de botar os segredos da comunicação. Achei mais legal ainda. Botou segredo, todo mundo fica curioso. Fica curioso. Então, a bem da verdade, a gente sabe que os segredos da comunicação têm isso. Saber escutar, saber perguntar. E aí, escuta ativa na página 110, 113. Ele fala: uma atitude útil, que ele falou lá no começo do livro, tem a ver com uma escuta ativa que você pergunta
exatamente o que a pessoa está interessada em falar, que é dela. Todo mundo? Todo mundo gosta de falar dos seus problemas, da sua vida, da sua carreira. Pode ver que normalmente nas palestras as pessoas começam a se apresentar falando o que elas fazem, de onde elas vêm, quem elas são, como elas chegaram até aqui. As pessoas todas passam o dia pensando os seus problemas, não o teu, o delas mesmo. Os seus, não o teu, o delas. Todo mundo passa o dia pensando nos seus problemas. Então, se você quer se conectar com a pessoa, é mais fácil você se interessar pelos problemas dela do que você tentar que ela se interesse pelo seu, a não ser que ela tenha um interesse realmente em se aproximar de você. Aí ela vai ser a interessada na sua história. Eu passo o dia com essa folia. Todo dia eu percebo alguém que eu preciso me conectar ou que quer se conectar comigo. Já é algo mais automático na minha vida, porque eu já conheço a técnica. Lá pela página 118, ele fala sobre a pessoa se tornar memorável. Memorável. Uma pessoa que é lembrada. Você vai ver que ali embaixo ele vai falar assim: use algo na lapela, algo nos seus óculos, coletes, sapatos, gravata borboleta. Ele fala de várias coisas do visual. Não é por acaso que o professor Salomão usa coletinho às 6:30 da manhã. Que ele está alinhado às 6:30 da manhã. Se tem uma pessoa brincou, eu acho que tu dorme de colete e quando tu acorda alguém te passa ferro ainda. Porque eu estou alinhado de manhã. Porque quando eu uso terno, eu boto um tênis para exatamente mostrar algo que é diferente. Eu faço a minha imagem ser diferente. Eu faço a vela ficar acesa aqui enquanto eu estou dando aula. Eu faço com que você perceba que eu estou me tornando, naquele momento, lembrado, memorável. Tem vários livros que tratam disso, sobre a pessoa ser lembrada como uma marca pessoal. Deixa eu indicar um livro para você sobre isso também. Esse eu tenho aqui. Aqui. Esse. Gosto muito desse autor. Tem Instagram, se alguém quiser, né? Todos somos uma marca. Bom livro. Bom livro. Li várias vezes. Várias vezes não, umas 3 vezes eu vi. Até eu preparei um curso disso aqui que eu acho que eu vou acabar botando dentro daquele curso ali de comunicação. É bom, vale a pena ler, tá? Ele tem 13, esse aqui é um deles. Bom esse livro. Sobre marca tem mais um, peraí. Aqui. E se você fosse uma marca? E se você fosse uma marca? E veja, eu não estou falando aqui de você ser uma Coca-Cola. Não. Mas algo, como diz na página do livro, para você se tornar lembrado, memorável. Lembrado. Quando as pessoas falam de direito imobiliário extrajudicial, eu sei que eu venho à mente das pessoas. Eu sei. O mais lembrado? Sim. O maior número de alunos? Sim. O maior número de seguidores? Sim. O que está na rede há mais de 5 anos, sem parar? Sim. Não tem como não lembrar de mim. A pessoa tem que fazer uma força para não lembrar. Porque eu construí uma marca. E se vocês pegarem esses livros, e a minha sugestão, hoje eu já indiquei 4, né?
a minha sugestão é você pegar esse livro, não precisa ler agora, mas no verão, no recesso, no recesso. O verãozinho, você pega ali no ar-condicionado, na praia, pega esse livro, vai dar uma lida. Para 2026. Por quê? Porque você vai ver que aos poucos você vai entrando na mente das pessoas. E se você é uma pessoa positiva, uma pessoa do bem, uma pessoa comunicativa, de acordo com o que a gente está falando de comunicação, você vai criar uma marca. Uma marca na mente das pessoas. E isso é importante para a sua carreira. Independentemente do momento que a sua carreira esteja, você ser lembrado é muito importante. Eu gosto demais desses. Deixa eu ver se tem mais alguma dessa aqui. Tem mais. Esse aqui é muito, muito bom. Já tem que fazer uma aula só de marketing branding, né? Não, não é esse aqui. Não, esse aqui é bom. Não, não é esse. Aqui, Anacom. Essa mulher aqui, ela é fantástica. A revolução do branding. Ana Couto. Tem no YouTube uma palestra dela. Se quiserem, depois eu mando o link para o suporte, vocês podem pedir. Sobre branding. Branding, aí tem vários conceitos. O que é branding? Branding é você ser lembrado em vários momentos. Veja, quando eu crio um PDF e ele circula pela rede com a minha marca e eu sou lembrado sem fazer força, isso é branding. Estou sendo lembrado em todo lugar. Quando alguém fala de direito extrajudicial e lembra do professor Salomão lá na outra ponta do país, eu não precisei ir lá. A minha reputação chegou lá, antes de mim. Isso é branding. Eu não fiz marketing para chegar lá, mas eu já estou lá. Então, hoje é um termo que está sendo usado e o livro é de boa leitura, tranquilo, sabe? E ele vai falar de várias histórias que essa mulher ela atendeu, várias empresas grandes do Brasil. Mas se você não quer ler, porque tem muita coisa para ler, procura no YouTube essa mulher, você vai ver que tem uma palestra dela muito boa. Deixa eu até ver se eu não acho aqui. Aqui. Ana Couto. Eu vou até aqui, ó. Aqui, já achei direto. Vou mostrar aqui. Ó. Tá, ela, o poder do branding, Ana Couto, a marca aqui. Ela é bem conhecida, muito bom de ouvir ela, eu gostei muito, tá? Então vale a pena para a gente pensar, porque se nós somos uma marca, construímos uma marca, uma imagem, a nossa comunicação está atrelada a isso, a nossa fama circula. Se hoje o professor Salomão, né? Parece a terceira pessoa quando eu falo isso, né? Mas é que eu me identifico assim por causa da empresa, né? Então, Marcos e o professor. O professor Salomão resolve escrever e vender um livro sobre marketing, sobre imagem, sobre oratória. Veja, o professor Salomão é um professor de direito. Mas ele, será que vai vender ou não vai? Provavelmente vai. Porque o branding dele permite que abra o leque pela confiança que ele tem. Se o professor Salomão resolve vender agora um livro sobre receitas de churrasco, tem chance de vender ou não tem?
tem chance de vender. Porque a confiança dele, ele tem uma marca, pode se estender, tem cauda longa, vai se estendendo até um lugar. Então, quando a gente torna memorável na comunicação, a gente entra na mente das pessoas, a gente constrói uma marca e ela se dissipa por todos os lados, criando seu branding. Fez sentido para você? Fez sentido para você? Bom, né? Muito bom. Lá pela página 121, ele vai falar sobre interpretação dos sentidos. Ou seja, interpretar as pessoas é compreender como elas se comunicam. E ele divide as pessoas em três categorias. As pessoas são visuais, as pessoas são auditivas ou são sinestésicas. Elas sentem mais, né? E aí não há uma ordem para você saber quem é quem. Estima-se que 55% das pessoas são visuais. Ou seja, elas olham para essa vela, chama muita atenção delas. Elas sabem que eu estou de camisa branca, que o meu cabelo está muito bem alinhado e está cortado, porque estava horrível na semana passada, parecia um pica-pau. Elas também, algumas são auditivas, 15%. Então, elas ouvem muito mais do que enxergam. E, por fim, 30% são sinestésicas, ou seja, elas sentem. Vamos imaginar as pessoas que foram ao show de rock. Você pergunta, como estava o show de rock? E uma delas diz assim, nossa, estava lindo! Luzes no palco, ele usou aquela guitarra vermelha que eu acho fantástica. Estava assim, todo mundo bem alinhado, um show muito, o estádio estava cheio, coisa linda. É visual. Agora a outra pessoa diz: o show estava maravilhoso, o som estava muito claro, coisa que não é normal. Mas dessa vez estava claro o som, eu consegui ouvir bem. Até a hora que ele tocou a gaita, tu via direitinho que era uma gaita mesmo. Auditivo. E a sinestésica? Nossa, quando começou o show, eu me arrepiei toda. Foi uma loucura. Eu quase fui ao êxtase, porque aquela batidona, assim, parecia que o coração saltava pela boca. A pessoa tem muito mais sinestesia. Quando nós descobrimos isso? Quando conversamos com as pessoas. E isso permite que a gente melhore a nossa empatia, a nossa comunicação. Daí o autor vem falando sobre essas pessoas, as sinestésicas, as auditivas e também as visuais. E daí ele trabalha numa página, na 152, ele trabalha os olhos das pessoas. Esse ensinamento dele eu já tinha visto em 2 outros livros, ok? Vamos lá. Na página 152, ele fala que se o olho da pessoa está apontado para algum lugar, ela está se comunicando. Então, quando você fala assim, você já trabalhou com o Word no seu escritório? E a pessoa, sim, sim. Qual foi o recurso que você lembra do Word mais importante? E a pessoa levanta os olhos para a esquerda. Ah, deixa eu ver, foi tal coisa. O que significa levantar os olhos para a esquerda? Você já tem experiência em trabalhar com pessoas? Sim. Qual foi o máximo de pessoas que você trabalhou e onde isso foi? E agora levanta o olho para a direita. Foi qual dos lados ela está criando uma imagem e qual dos lados ela está relembrando uma imagem. Isso está na página 152. E a primeira vez que eu vi isso, que eu estudei isso, foi nesse livro, Poder Sem Limites, de Anthony Robbins, e foi no ano de 1993. Alguém não era nascido em 1993? Pode falar, não tem problema nenhum, tá?
Aqui está, ó, a mesma coisa em 1993. Ó. Então, existem estudos que trazem essa observação. Não raro, a gente está conversando com alguém. Eu já indiquei 5, 7 livros hoje, hein? Que horror essa aula, hein? A gente está conversando com alguém e a pessoa está olhando para baixo, meio que hipnotizada. Daí você, ei, ei! Ah. Quando ela olhava para baixo, ela estava pensando em algo, relembrando algo, sentindo algo. Então, se você treinar essa forma de observar, você vai aos poucos perceber que os olhos entregam às pessoas. Tem uma expressão que eu acho linda que diz assim: os olhos são as janelas da alma. Os olhos são as janelas da alma. Olha que bonita essa frase, hein? Que bonita. E aí você pode testar no livro, então a página 152 vai lembrar, né? Você está relembrando um som, relembrando um sentimento, e ele vai trazer isso para você. É bom às vezes porque se você está testando alguém para ver se a pessoa está mentindo, tem mais chance de você descobrir. Até tem um curso que eu comprei de um perito criminal que ele fala sobre as pessoas que mentem. Eles não é nada 100% certo, mas pela minha experiência, tal, tal, tal. Eu comprei o curso dele, né? Estou fazendo, já fiz, estou fazendo de novo. Bem interessante, né? É um perito criminal. E aí a gente acaba tentando ver os sinais que cada um possui ao se comunicar. A gente começa, como diz o Mateus, a ler os outros, né? Pelo modo que ela fala, eu sei se ela é sinestésica. Pelos olhos que ela movimenta, eu sei se ela está criando uma imagem ou relembrando uma imagem. Pelo que ela fala, eu sinto ela. Bom, e aí no capítulo 10, na página 163, ele faz uma junção de tudo. Ele fala, então, a gente está estudando aqui que a gente cumprimenta alguém, abre os olhos, sorri, desolar, inclina-se, e aí a pessoa sente aquela primeira conexão. A gente tem atitudes úteis quando a gente pergunta algo que bate diretamente com uma resposta aberta. Então, eu perguntei algo que a pessoa se obriga a responder de forma mais trabalhada, não só com o sim e com o não. Eu estabeleço uma conversa com ela nessa chegada que seja interessante a ela, não a mim. Eu estou criando empatia. Empatia. Lá pela página 167, ele fala assim: ó, se eu tivesse que começar com algo, eu sempre começaria com atitude útil. Ou seja, eu sempre provocaria algo que interessasse a pessoa para que ela se conecte em mim. Então, quando eu saio da igreja aqui, que eu vou domingo de manhã, tem o Frei vendendo um bolo. Né? Sempre tem. Todo mundo se atraca no bolo. Né? Então eu já saio um pouquinho antes do padre acabar, eu já estou saindo da igreja que é para ir pegar o bolo. E quando eu chego no Frei, ele está muito atucanado sempre, enlouquecido, tentando dar troco e coisa. Mas eu consigo fazer uma ou outra pergunta que ele olhe para mim e se sinta interessado. Assim a gente vai levando. A gente vai. Uma das primeiras coisas é uma atitude útil para a pessoa. Aí ele fala de sincronização, que é o quê? É você estar sincronizando a conversa com a pessoa, seja por espelhamento ou correspondência. O que é isso, né? Então, se alguém cruza os braços, eu também cruzo meus braços. Durante uma sala de aula, alguém do meu lado está com a respiração um pouco ofegante. Eu fico ofegante junto com a pessoa.
e depois eu levo ela para a respiração normal, já fiz isso no mestrado. Eu consigo também sentar virado para a pessoa, se ela está de pernas cruzadas, eu também cruzo, porque inconscientemente o cérebro dela, ao perceber o espelhamento, passa a ter mais atenção. Espelhamento e correspondência. Espelhamento, ela levanta a mão, eu levanto a mão que espelha, né? Se você já viu as mulheres que são noivas, quando elas se olham no espelho, elas têm a aliança na mão direita, elas estão casadas, né? Porque no espelho ela fica com a mão esquerda, né? Então ela pensa, quando eu for casada vai ser assim, olha que bonito isso aqui, né? Ela já dá aquele sonho, né? Aquele sonho, né? Que é espelhamento, né? Correspondência é eu levantar a mão direita e a outra levanta a mão direita também. Nesses tempos eu conversava com uma mulher que cruzou os braços e eu queria me conectar com ela, eu vi que ela não queria. Eu comecei a conversar, ela estava meio de lado e fechou os braços. Eu também fechei os braços e me aproximei dela, e ela baixou os braços, eu baixei os braços, e ela meio que sentiu, mas foi indo, e aquilo foi abrindo. Foi mais ostensivo, mas deu certo, tá? Então, ele fala da sincronização na página 168, e aí ele fala da comunicação e confiança, né? Eu interagir, interessado, e a pessoa passar a confiar em mim por eu estar transparecendo naquele momento, confiança para ela, congruência para ela, né? Ao final, o livro traz exercícios na parte final, que permite que a gente faça para treinar e usar isso todo dia. Lembrando que o autor desse livro é o mesmo autor desta outra obra que nós já estudamos no Clube do Livro, que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Essa aqui é Como Gostar de Alguém em 90 Segundos. Então, ao final, ele vai trazer exercícios para que a gente faça e treine. Ele fala que você pode ler um livro sobre equitação, cavalos, montar a cavalo, né? Mas mais cedo ou mais tarde, quando você montar no cavalo, você vai ver que não é como é no livro, é um pouco diferente. E aí você vai sentir o solavanco, mas vai se tornar natural. E é isso que a comunicação acontece. Ela se torna natural à medida que eu pratico. E eu não estou falando de oratória. Eu estou falando de fazer com que alguém goste de mim por eu estar criando uma empatia e uma conexão com a pessoa. Já fiz isso quando cheguei em hotéis que não tinha quarto de frente para o mar e eu queria um quarto bom. E eu usei desse poder para conseguir o quarto. Inclusive, eu me desafio quando eu chego no hotel. Eu chego no hotel e eu penso, se não tiver o quarto de frente para o mar, né, às vezes eu vou palestrar no Nordeste, fico numa praia, e aí quando eu chego lá, no quarto não é de frente para o mar. Daí é um desafio meu conseguir o quarto, né? Então eu chego lá e digo, eu tenho que convencer só uma pessoa. É o rapaz que está com o computador na mão ali. É ele. Se tiver vaga, ele dá. Ele ali é o todo-poderoso, ele é o Deus do hotel. Ele é capaz de me dar o quarto de fundos ou de frente. Basta ele querer. Meio-dia eu chego no hotel, não tem mais ninguém, é só aquele rapaz. Ele deve ganhar um salário mínimo, está ali cansado, calor do cão, e eu estou chegando de mala e cuia, como diz o gaúcho, feliz para palestrar. É um desafio. E na maioria das vezes eu consigo o quarto de frente para a praia, né? Então eu fico muito feliz. Por quê? Porque eu chego, eu crio empatia, eu me interesso por ele, pergunto o que ele está fazendo, há quanto tempo ele trabalha ali, e assim eu vou.
Lembrei agora rapidamente de duas passagens. Uma delas é eu e Tassiana no Alagoas. Saímos para caminhar às 6 e pouco da manhã. E quando estamos voltando para o hotel, a barraquinha que vende coco no hotel está fechada. As mulheres estavam ali se arrumando para abrir para o café da manhã. Eu disse para a Tassiana, vamos tomar uma água de coco. Ela disse, está fechada, as mulheres estão se arrumando, chegaram agora. Eu disse, então vamos lá que nós vamos conseguir água de coco. Chegamos lá, estavam lá duas mulheres realmente se arrumando, tinham chegado, e eu sentei ali e disse, oi, tudo bem? Elas nem fizeram muita cara. Daí eu disse, vai ser um dia lindo, hein? Vocês moram no paraíso. Parabéns, foram abençoadas. Mas eu sabia que ela ia descascar, né? Normalmente quem mora no paraíso descasca o paraíso. Daí ela disse, mas eu não moro aqui. Eu moro na cidade, eu venho todo dia para cá de ônibus, levo 1 hora e meia. Cara, ela me entregou tudo que eu precisava. Tudo. Na hora eu disse, nossa, você é uma guerreira. Todo dia você sai de casa cedo da manhã e pega um ônibus, faça chuva ou faça sol, para estar na praia, para vender coco. Parabéns. Jamais imaginei que eu encontraria uma pessoa assim aqui. Aí ela veio e se aproximou. E disse: O senhor faz o quê? E aí eu comecei a conversar. E aí eu perguntei já se ela tinha filhos, com quem que ela deixava as crianças. Moral da história: em menos de 10 minutos eu estava tomando água de coco gelado. Uma delícia de manhã cedo, tranquilo. Por quê? Porque ela se encantou, simpatizou comigo. E eu fui bastante honesto e transparente. Realmente eu cheguei lá para fazer a conexão, mas quando eu vi que ela era uma pessoa realmente batalhadora e boa, por que não me interessar por ela? Por que não trazer essa história para uma sala de aula? Por que não trazer essa história para eu contar para os meus filhos no futuro? Por que não ter essa história no meu currículo como uma vitória e como uma conexão? Por que não se conectar com a trabalhadora? Eu não teria nada para perder. Pelo contrário, ela poderia me entregar até mesmo segredos de um bom lugar para ir na cidade, uma comida boa por quilo, lugar que não tem tanto turista, porque ela é moradora, nativa. Então, quando a gente se interessa realmente pela história de alguém, de verdade, as coisas acontecem. Bajulação é diferente disso. Bajulação é eu me interessar por um motivo fútil. Interesse real é diferente. É comunicação de escuta ativa, como disse a Oslet agora. Escuta ativa é eu gerar na pessoa confiança e, portanto, empatia e, portanto, conexão e, portanto, ela passa a gostar de mim. Todos os dias que eu ia para a praia, depois eu passava em frente ao barzinho, cumprimentava aquela mulher e ela cumprimentava sorrindo. Por quê? Porque ela teve atenção. Ela esteve bem. Ela não era mais invisível. Não há nada pior que ser invisível. Eu espero que vocês comprem esse livro. Eu não ganho comissão, tá? Só para falar. Comprem para vocês terem, compre o outro também, né? Para vocês terem com vocês, na biblioteca de vocês. E que vocês possam um dia ensinar para alguém uma das coisas que vocês aprenderam hoje nessa leitura. Que possa dar para um filho de Natal, que possa dar para o marido, para a esposa, que possa dar para um parente, que possa dar para alguém que você ama um livro desses. Para que a pessoa possa
entender um pouquinho mais sobre comunicação e também para tornar o mundo melhor. Porque num mundo que as pessoas buzinam, passam pela direita xingando, não param na faixa de segurança, brigam no buffet se acotovelando, num mundo que não se cumprimentam no elevador, num mundo que as pessoas trabalham sentimentos mais hostis, num mundo desses, você poder enxergar a pessoa, ler a pessoa, você passa a ser diferente. E se você puder passar isso para alguém, aos pouquinhos a gente vai tornar o mundo melhor. Pelo menos o mundo que a gente vive, né? A nossa volta. Pelo menos o mundo que a gente trabalha, que a gente está todo dia. Eu espero que você tenha gostado da aula hoje. Foi, para mim, sempre maravilhoso, porque eu adoro conversar sobre esses temas. Em breve eu vou apresentar um novo livro. Será agora em novembro, eu vou apresentar ele, para que a gente possa ler na virada do ano e no comecinho do ano a gente já se encontrar com muitas novidades de muitos livros de leitura. Todas as leituras, elas têm que ter uma utilidade. Claro, se você gosta de romance, ele é útil para você viajar e desopilar, descansar. Se você gosta de um livro jurídico, ele é útil para a sua carreira. Se você gosta de um livro sobre alguma habilidade a mais, como eu falei no começo da aula das skills, ele é bom para você se desenvolver. Se você gosta de uma leitura mais religiosa, uma biografia, tudo isso, de alguma forma ou de outra, vai mexer com você. Então, o livro ele é útil quando ele te faz bem. Se não te faz bem, não leia. Ele vai ser útil se ele te fizer bem. Tenha livros em casa. Compra um, compra outro, deixa lá. Eu ganhei um agora de um empresário, é esse aqui, Tijolos do Bem. É do fundador da Cirela, é o fundador da Cirela, que é aquela incorporadora. E um empresário que conhece o fundador me deu. Disse, cara, tu vai gostar de ler Tijolos do Bem. Eu disse, me dá. Eu ainda não tive tempo de ler, mas ele está exatamente em cima da minha mesa aqui, né? E parece que ele é uma pessoa boa, não só por ter se tornado bilionário, mas uma pessoa boa, eu digo assim, com as pessoas que ele tem à volta, com muita filantropia. Eu estou interessado em ler um pouquinho da biografia dele. Vamos ver. A Cris pergunta o que acha do Kindle, professor? Acho legal, né? Acho que se você gosta de ler ali, vale muito a pena. Eu, particularmente, ainda sou muito analógico, eu gosto de livros físicos, né? Então, mas eu acho legal. A Tassiana tem Kindle, né? Muito obrigado, estou lendo as mensagens aqui, muito bom. Clube do Livro, ano que vem, estará conosco de novo, né? Eu não tenho mais aberto vagas novas, eu deixo só para aqueles que adquiriram. Não tem mais, assim, não abri mais vagas faz mais de 2, 3 meses, acho que eu não abro mais vagas novas. Dessa vez eu estou convidando todo mundo hoje para estar aqui que tivesse disponibilidade. Semana que vem, então, tem a oferta de Black Friday, dia 3, né? Estejam lá, participem, né? Vão ter sorteios. E comprem esses livros que eu indiquei hoje. Da marca, das habilidades. Eu tenho certeza que vai fazer bem para vocês. Amanhã não farei café, porque eu estarei palestrando, mas eu desejo a vocês um bom descanso e depois de amanhã eu já estou de volta também, tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus, né? Sempre. E bons estudos a todos. Falou? Um abraço e bom descanso. Boa noite. Tchau, pessoal. Amo vocês demais. Valeu.